Marçal. Com Lula, Brasil registra a menor taxa de desemprego da série histórica e a maior renda real do trabalhador. Menor taxa de desemprego é uma coisa que a gente teve só lá atrás, antes do golpe contra a Dilma. E é claro, durante o governo Bolsonaro, a capacidade de consumo do trabalhador brasileiro, a renda do trabalhador brasileiro, ela caiu. Afinal de contas, a intenção do Bolsonaro e os apoiadores do Bolsonaro era exportar o que o Brasil fazia e não vender para o brasileiro. O Lula já chegou, inverteu a lógica, vamos vender para o povo brasileiro, automaticamente gerou empregos e conseguiu com isso reduzir aí, né, toda essa situação que a gente estava vivendo, inclusive de miséria. E um ponto importantíssimo, tá? O fim da fila do osso, Brasil saindo do mapa da fome, são pontos que demonstram aí o governo Lula com a melhor performance. E hoje outras notícias como o dólar caiu para 6,37, então mesmo com a chantagem do Banco Central, mesmo com a especulação, o Brasil está avançando. Recorde histórico na Bolsa de Valores e também o dólar na menor taxa, né, de todos esses últimos tempos aí, desde o processo de golpe contra o Brasil, desde que o dólar chegou nas alturas, agora ele está atingindo seu menor patamar. Então, muito obrigado às pessoas que estão chegando. E eu queria pedir para vocês que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Vou falar sobre os assuntos que estão bombando, lógico, mas deixa eu trazer aqui já a questão do Boulos, porque essa é do Pablo Marçal, porque essa é, sem dúvidas, uma estratégia muito interessante que eu imagino que agora a direita perdeu com essa brincadeira. Lógico, Boulos, Nunes e Datena não vão ao debate com Marçal, circo para lacração. Então essa lacração do Marçal estava dando para o Marçal sim a possibilidade dele chegar no segundo turno. E claro, com a continuidade da lacração no segundo turno, onde ele teria muito tempo de televisão, ele conseguiria talvez convencer a maioria da população de São Paulo de que ele seria o melhor candidato. Os mais prejudicados pelo Pablo Marçal realmente são o Nunes e o Datena, porque estão disputando votos, corretamente os votos dos meritocratas de São Paulo, é exatamente o público do Pablo Marçal. Quando o Pablo Marçal é isolado pelo Boulos, Datena e também pelo Nunes, o que acontece é que o debate para a Prefeitura de São Paulo se torna um jogo de futebol da segunda divisão. Isso porque quem vai fazer o debate com Pablo Marçal agora são pessoas que não têm muita relevância dentro do público de São Paulo e por isso os debates não terão mais a mesma audiência de antes. Claro, as emissoras vão entrar em desespero, sim, isso faz parte. As emissoras vão ficar aí num desespero total por causa disso, mas nessa hora o que a gente pode fazer basicamente é olhar e dizer que foi uma mega estratégia. Porque o Pablo Marçal ele estava utilizando esse espaço de debate e lacração para se colocar como melhor que os eleitores do Boulos, os eleitores do Datena, os eleitores do Nunes. Esses eleitores agora nem vão mais assistir aos debates, porque os candidatos deles não estarão lá. E o Pablo Marçal, com toda essa conversa fiada dele, ele vai conseguir puxar eleitores do Datena, puxar eleitores do Nunes e com certeza, como o foco dele está sendo atacar o Boulos, ele pode tirar votos do Boulos com a produção de fake news, que infelizmente nós ainda não temos o costume de termos medidas realmente enérgicas contra o fake news aqui no Brasil. E em falar em medidas enérgicas, já existe, deixa eu achar aqui, enquanto isso eu vou deixar os comentários, sobre essa questão das medidas enérgicas, já existe a possibilidade do Pablo Marçal simplesmente ser impedido de participar desse processo eleitoral, que eu acho que não seria interessante. Tá aqui, Pablo Marçal. Uso de gabinete do ódio pode caçar candidatura de ex-coach. Estratégia de lacração de Marçal, que estaria premiando aliados para propagar vídeos nas redes, tem afastado adversários dos debates nas eleições para a Prefeitura de São Paulo. É uma super estratégia, tá, gente? Olha, o que o Marçal faz? A mesma coisa que o Bolsonaro fez. E, infelizmente, nós que falamos a verdade, tentamos levar a verdade aqui na internet, não temos o mesmo benefício da esquerda.
Lá dentro da direita eles fazem o seguinte, quem propaga o discurso deles, eles compartilham. Não estou falando de dinheiro, eu estou falando da oportunidade de ter mais público. E o Pablo Marçal, que tem muito público, ele está beneficiando nesse momento quem está disposto a compartilhar os vídeos dele, publicar os vídeos dele. E nessa jogada ele vai conseguir atrair aí uma quantidade gigantesca de pessoas nas redes sociais. Só que somente com as redes sociais o Pablo Marçal não vai conseguir ultrapassar o Nunes, por exemplo, ou o Boulos para conseguir chegar no segundo turno. Então, hoje, essa sabotagem do Pablo Marçal nos debates é a melhor jogada. Não é muito interessante, embora essa cassação da candidatura ela possa ter um valor simbólico, né, da gente falar que, olha, a justiça fez justiça e cassou a candidatura porque o Pablo Marçal está sendo agora, né, está usando meios ilegais de propagar fake news e assim por diante. Como a gente não tem uma determinação muito clara a respeito da possibilidade de cassação de candidatura por causa do uso de fake news em internet, fica um pouco difícil para a gente brigar com Pablo Marçal depois, quando ele trouxer o argumento que ele só não venceu em São Paulo porque ele teve a candidatura cruelmente cassada pela justiça. O argumento deles, obviamente, vai ser no sentido de dizer que a justiça é a responsável por ele não ter sido eleito. Igual o Bolsonaro fala hoje, que se não fosse o TSE, o Alexandre de Moraes e o golpe no Brasil, ele teria sido eleito. Então, para acabar de vez com Pablo Marçal e tirar do Pablo Marçal esse discurso que pode produzir um Pablo Marçal extremamente viável para a presidência da República. Imaginem o cara durante 2 anos falando que só não foi eleito em São Paulo porque a justiça cassou a candidatura dele. Não adianta a gente tentar falar com os que gostam do Pablo Marçal que ele cometeu crimes, que ele usou fake news. Então, o Pablo Marçal derrotado nas urnas é muito mais viável que um Pablo Marçal cassado antes do processo eleitoral. Isso é sem dúvidas. Agora, as pessoas que estão perguntando, eu vi que algumas pessoas me perguntaram aqui sobre o porquê do Pablo Marçal não ter, por eles, né, o caso dele ser criminoso condenado, por que ele não é inelegível? Não são todos os crimes que produzem a inelegibilidade, gente. E o Pablo Marçal, ele foi condenado e a pena dele prescreveu. Quando o criminoso tem muito dinheiro, o que ele faz é dar barrigada no processo para a pena prescrever. Foi condenado e nem cumpriu a pena. Então, assim, ele é condenado? É condenado, mas a condenação à inelegibilidade, ela, né, obviamente faz parte de alguns crimes e não de todos. Nesse caso, eu acho que é um pouco incoerente imaginar o camarada que foi condenado por golpe, né, contra clientes de bancos, eles, né, de repente aí eles ficarem presos nessa situação de condenação seria mais interessante. Afinal de contas, o cara que dá golpe em cliente de banco, ele à frente da Prefeitura de São Paulo, ele poderia fazer um estrago. Então, claro, né, não dá para ignorar o crime que ele cometeu. Então, muito obrigado às pessoas que estão participando aqui. Padre Marçal não é o Kelman. O Padre Marçal o Pablo Marçal não é o Kelman. Ele é um cara extremamente comunicador, né? O Kelman é aquele doidão, todo engraçado, que no Brasil ele nem é considerado padre, porque a quantidade de ortodoxos no Brasil é muito pequena em relação, né, aos católicos. Então, quando ele fala que é padre, as pessoas olham e nem consideram ele padre. Ele é um doidão. Lógico, né? É o padre de festa junina. Então, assim, né, esse Padre Kelman aí, ele faz muita graça, usa o espaço para xingar e etc. Mas ele não convence muita gente, não. Principalmente depois que ele virou padre de festa junina. E aí eu digo para vocês, gente, olha, o Pablo Marçal, ele tem o público dele hoje produzido por igrejas. Então, para uma igreja, o padre é concorrente. Mesmo que o padre apareça ali falando do Pablo Marçal, eu não sei se é uma coisa tão, né, bombástica assim. E agora a notícia ruim aqui para o Bolsonaro, tá? Para as pessoas que estão insistindo na possibilidade de anistia para o Bolsonaro. STF não cederá a pressões por anistia. Barroso refuta a possibilidade de acordão para beneficiar o Bolsonaro. A pressão internacional da extrema-direita para que a corte anistie os responsáveis pelos atos antidemocráticos tem aumentado.
Olha, gente, o que a gente precisa pensar nesse momento, lógico, a pressão internacional ela está sendo promovida por criminosos brasileiros que têm dinheiro para fazer essa pressão internacional acontecer. Nós estamos, obviamente, falando de muitos ruralistas, agora a gente já viu o próprio Silas Malafaia entrando no desespero por causa, né, que ele ficou... O Silas Malafaia soube que vai ser preso, né? Ele soube de dentro da Polícia Federal, ele recebeu informação privilegiada de que o Moraes já pediu uma nova fase de investigações e ele está nessa nova fase de investigações. Bate o desespero ali bate o desespero total nesse Silas Malafaia e ele já começa a colocar todas as fichas possíveis para tentar desqualificar o STF. Então, um Silas Malafaia pode ser beneficiado pela anistia dos criminosos do 8 de janeiro? Silas, sim. Os empresários do agro que financiaram o 8 de janeiro, esses podem ser beneficiados, mas não há possibilidade do Bolsonaro ficar fora da cadeia por causa da anistia, porque a anistia para o 8 de janeiro é uma anistia para um dos muitos crimes que o Bolsonaro cometeu. No caso das joias, não tem, obviamente não tem possibilidade de anistia no caso das joias. No caso do gabinete de ódio. No caso do gabinete de ódio, o Bolsonaro espionou os ministros do STF. Então imaginar que o Bolsonaro receberia uma anistia para não ir para a cadeia é um sonho. É claro que eu acredito sim na possibilidade de termos uma anistia, uma pressão por uma anistia para o 8 de janeiro, porque no 8 de janeiro existem pessoas importantes envolvidas, líderes religiosos, empresários, né, donos aí de grandes fazendas. Então, nesse sentido, dá para olhar para o 8 de janeiro e pensar, pode ter anistia, mas essa anistia tira o Bolsonaro da cadeia? Não. Bolsonaro não é um cara que está sendo processado por apenas um crime, né? Que está sendo agora investigado, por enquanto não processado. Bolsonaro é um cara que cometeu vários crimes, ele vai ser processado por todos esses crimes. O 8 de janeiro é um deles. E o que tem o maior potencial para colocar o Bolsonaro na cadeia nem é o 8 de janeiro. O que tem real potencial de colocar o Bolsonaro na cadeia é o caso da ABIN paralela, porque esse caso, além dele ter sido um caso contra os ministros do STF, é um caso que o Bolsonaro já incorreu em várias possibilidades de prisão preventiva, como descumprimento da ordem judicial de não conversar com o Ramagem. Então o Bolsonaro, ele está na caneta do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não precisa fazer nada errado, basta ele olhar e falar, agora eu tenho coragem de prender o Bolsonaro. Elementos para isso já existem, vários descumprimentos de ordem judicial. Nós tivemos o caso da fuga dele para embaixada, nós temos agora esse caso aí do Bolsonaro ter conversado com o Ramagem, tendo sido proibido pela justiça brasileira de conversar com o Ramagem. Então, não se preocupem, todos os movimentos relacionados à anistia, eles podem beneficiar o Bolsonaro, mas não tirar o Bolsonaro da cadeia. Deixa eu agradecer as pessoas que estão ajudando com o Pix. E quem puder ajudar, gente, o Pix está aqui, 31 99769 2494. E vem lá. Muito obrigado, Fabrício. Léo, a dona Dalva tá chegando no Brasil, de Valadares. Hoje, seja bem-vinda, dona Dalva. Fabrício, seu filho esquisito te ama muito. Olha que legal, que bonito. Agora eu entendi, vou até ler de novo. Fabrício mandou para a mãe dele, tá aqui. Léo, a dona Dalva tá chegando no Brasil, de Valadares. Hoje, seja bem-vinda. Dona Dalva, Fabrício, seu filho esquisito, te ama muito. Obrigado, Fabrício. Parabéns pela homenagem à mamãe. Alcides, muito obrigado. Sônia, muito obrigado também. Dalva, muito obrigado. Divanira, muito obrigado. Paulo, muito obrigado. Cláudia e Margarida. Obrigado a vocês que ajudaram aqui com o Pix. E quem puder ajudar, o Pix está aqui, 31997692494. Vou pedir agora para aquela ajuda importantíssima, que é compartilhar, mandar um boa tarde, né? E nesse sentido aí também curtirem a publicação, porque o algoritmo vai gostar e a live vai crescer. Agora vamos falar mais aqui sobre o Brasil que está pegando fogo e vamos falar sobre o caso do X. Esse outro caso que está pegando fogo no Brasil, a oportunidade para o Brasil ter sua rede social, mas de qualquer maneira tá aí. Elon Musk desafiando o STF brasileiro, a estratégia dele, eu vou falar para vocês agora. Ele anunciou o fim do escritório do X no Brasil. Imediatamente após anunciar o fim do escritório do X no Brasil, ele já colocou o X em uma condição irregular.
essas empresas como redes sociais, elas não precisam ser brasileiras, mas elas precisam ter escritórios no Brasil. Escritório para receber intimações judiciais, escritório para atender os clientes, né? Lógico, eles podem cometer crimes, mas precisam pagar por esses crimes. O Alexandre de Moraes, ao dizer que acabou com as atividades no Brasil, ele destacou o fato... O Elon Musk, ao dizer que ele acabou com as atividades no Brasil, ele destacou o fato de que os brasileiros foram desempregados. Quem trabalhava no X no Brasil ficou desempregado e deixou claro que a culpa é do Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal, que não vai contra as decisões do Alexandre de Moraes. Então, pronto. Ele mandou todo mundo embora no Brasil e está fazendo uma pressão para que todos os usuários da plataforma se levantem agora contra o Alexandre de Moraes. Essa estratégia de tentar agora derrubar o Alexandre de Moraes através da movimentação popular é sem dúvidas uma estratégia que cumpre o objetivo de interromper as investigações. Por quê? O Alexandre de Moraes, que dificilmente seria retirado do STF. Não existe não existe motivo real, né? Os veículos estão trazendo aí 1 bilhão de possíveis fraudes e crimes cometidos pelo Alexandre de Moraes, mas o próprio STF já falou que é tudo balela, então não existem motivos reais para retirar o Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, mas eles vão movimentar todos os pauzinhos possíveis, porque agora a guerra é muito simples. Ou o Alexandre de Moraes cai, ou vão cair empresários brasileiros como Malafaia. Por que o Elon Musk está nessa? Lógico, né? Porque ele quer a plataforma dele livre para cometer crimes. E a prova de que ele quer a plataforma dele livre para cometer crimes é que a Europa está começando, a União Europeia está começando a ir na mesma direção. Né? Deixa eu trazer para vocês aqui. Cadê a notícia da União Europeia? Deixa eu girar aqui para ver se eu acho a notícia da União Europeia. Mas está aqui, na Fórum. Se Musk não cumprir nossas leis, X será banido da Europa, diz líder da União Europeia. Então, de uma forma muito simples, o Elon Musk foi bem estratégico, porque ele buscou uma rede que é a rede da vaidade dos formadores de opinião. Jornalistas e outros formadores de opinião adoram a plataforma Twitter, então automaticamente virou X, adoram a plataforma X. Essa plataforma de vaidade sendo banida por governos ao redor do mundo pode gerar um desespero por parte, obviamente, dos jornalistas e formadores de opinião. Se você quiser formar opinião, conquiste jornalistas e formadores de opinião. Ao tirar o escritório do Brasil, o Elon Musk automaticamente ele criou uma situação bem complicada, né? Ele precisa agora que ele tirou o escritório do Brasil, precisa ser fechado o X. Por quê? Porque um dos critérios para a plataforma estar no Brasil é ter o escritório no Brasil. Então, como é que fica? Aí vira aquele jogo de empurra-empurra. Por um lado, nós temos o Alexandre de Moraes com agora a obrigação de bloquear o X por descumprimento de ordem judicial, não ter o escritório no Brasil. Por outro, a dúvida a respeito do que pode acontecer, porque ao bloquear o X, o STF vai ser atacado por muita gente. De qualquer forma, o descumprimento de uma ordem judicial não pode produzir medo por parte dos juízes. O Alexandre de Moraes tem que derrubar o X e a melhor forma dele fazer isso é jogar para a plenária do STF essa decisão de derrubar o X, faz a relatoria, a plenária vota, derruba o X ou fica com medo do Elon Musk, porque aí nós não teremos mais um ataque direto para o Alexandre de Moraes, mas sim um ataque direto para o STF, que é mais forte que o Alexandre de Moraes sozinho. De qualquer forma, nós temos uma divisão muito clara, né? Dentro do Brasil. A esquerda concorda, mas o que a gente precisa ver é como que os influencers de esquerda vão se sentir quando o X for bloqueado, porque muitos deles gostam do X, né? Se sentem poderosos, né? Com contas ali, com várias pessoas. E nós temos os de direita que, claro, vão entrar todos contra o STF, porque ficar contra o STF é conquistar o coração do Elon Musk, assim pelo menos eles imaginam. Então nessa guerra, o que nós devemos entender é que deve prevalecer a República Federativa do Brasil, porque assim como o Elon Musk pode ser banido da Europa porque ele está querendo fazer bagunça na Europa, o cara tem que ser banido do Brasil por estar querendo fazer bagunça aqui no Brasil.
Não é receber uma ordem judicial de bloqueio de um cara que está fazendo, né, discurso de ódio, todo tipo de balela nas redes e simplesmente ignorar, né, com o argumento aí, né, de que vai usar a lei dos Estados Unidos. Inclusive, eu conheço bem esse argumento, tá, gente? Uma pessoa que litiga contra mim na justiça, eu tive a notícia hoje de que, né, a pessoa litigou contra mim e o Ministério Público pediu o arquivamento. Essa pessoa usa a lei da Coreia, porque ela assiste ao Netflix. Então é normal que a gente tenha toda essa loucura aí de usar a lei de outros países, no caso em que a lei brasileira deveria ser a soberana. Mas todo tipo de vergonha é possível e a pressão do Elon Musk, ela tem que encontrar alguma justificativa. A justificativa dele tem que ser uma coisa bonitinha. Aí falam de liberdade de expressão, ditadura do STF, todo tipo de palhaçada. Aquilo que não é debate e sim baixaria, nada que venha dessa trupe de bolsominions presta. Eu acho, né, o ponto de vista que eu tenho é que ao isolar, né, voltamos aqui ao caso do Pablo Marçal, ao isolar o Pablo Marçal, acabou a possibilidade do Pablo Marçal conhecer esse pessoal todo, né? Então, vamos pensar nesse momento que essa atitude de isolar o Pablo Marçal é uma atitude fantástica por parte dos outros candidatos. A gente não dá... não bate bumbo pra maluco dançar. Frase que o Anitta Blian fala muito e que é o pai dele que ensinou pra ele, faz todo sentido. Não fazer frase, não fazer, né, não bater bumbo pra maluco dançar. Ao sair de todo esse esquema, né, o Brasil para, né, os candidatos param de bater bumbo pro Pablo Marçal dançar e ficar conhecido. Quem puder ajudar tá aqui já, gente. O Pix 31997692494. E deixa eu trazer uma notícia que saiu agora. E como ela saiu agora, a gente precisa falar. Aos poucos, a gente vai entendendo quem é pátria, família, né, e etc. Tá aí. Banco pede novamente à Justiça apreensão de bens de Jair Renan por dívida de 360 mil. É muito comum que... Lembrando, olha, deixa eu contar para vocês. Que o Jair Renan fez... Ele declarou 40 mil reais de patrimônio. E uma coisa que é muito comum entre os ricos é declarar um patrimônio menor do que o que eles têm e colocar uma dívida no banco, deixar a dívida, né, ali caducar e vão lutando contra essa dívida. Na prática, né, o que parece que o Renan fez foi dar o tombo no banco. Né, vai lá no banco, pede o dinheiro emprestado para dar o tombo. O banco olha e pensa, filho do presidente da República, claro que vai pagar, não pagou. E agora o banco tá nessa luta aí. É importante que o Renan seja enquadrado por estelionato, porque aí é crime. É lógico que esse momento agora de somente cobrar, é preciso uma análise para ver se naquele momento que ele pediu um empréstimo, ele realmente tinha a expectativa de que poderia pagar o empréstimo. Porque se foi para dar o golpe, obviamente... é estelionato. E se foi estelionato, é mais um da família Bolsonaro que vai entrar aí, né, no time dos processados criminalmente. Estelionato parece que é crime bobo, porque tem vários estelionatários que ficam aí felizes, mas dá uma pesquisada aí pra mim, Alana, eu acho que é até 4 anos de prisão, uma coisa assim. E obviamente a queima o filme do... Normalmente esses crimes... contra o patrimônio, eles têm mais atenção da justiça do que os crimes contra a vida. Né? Assustem. 1 a 5 anos. Assustem com o que eu vou falar com vocês agora. O crime de latrocínio, que é matar para roubar, ele tem uma pena maior do que o crime que é da competência do tribunal de júri, homicídio, por exemplo. Então, se você mata uma pessoa... pode matar. Agora, se mata para roubar, aí não pode de jeito nenhum, porque o patrimônio na nossa lei ele tem mais valor do que a vida. Vamos dar sequência aqui. Muito obrigado às pessoas que estão participando e eu queria pedir para vocês que nesse momento deixem aquele importantíssimo boa tarde. Tem muita notícia para hoje, tá, gente? Deixa eu trazer para vocês aqui como tá o debate de São Paulo. Eu já falei. E assunto importantíssimo, vou voltar no Pablo Marçal, porque eu sei que tem muita gente chegando agora, só deixa eu trazer os assuntos da economia que são importantíssimos. Com Lula, Brasil registra a menor taxa de desemprego da série histórica e a maior renda real do trabalhador.
Lógico, nós temos aí os baby beefs, né? Para quem conhece, o baby beef é o meu gadômetro, ele me indica o que está acontecendo no mundo do gado. Nós temos as pessoas que vão tentar lutar contra essa informação, nós temos sim as pessoas que vão dizer que no meu mercado está mais caro, mas os dados, né? Nós que somos mais científicos e olhamos para os dados e não para a terra plana, a gente tem que comemorar. É por isso que a gente não pode ficar só nas notícias bombásticas do momento, porque enquanto tentam de todas as formas criar uma nova crise aqui no Brasil, através dessas manifestações contra o STF, a economia brasileira está bombando. Neste momento, nós estamos próximos daquilo que aconteceu lá em 2014. Nós tínhamos o menor desemprego da história e começaram movimentos de rua para desequilibrar nossa economia. Quem quer parar o crescimento do Brasil? Olha, nós tivemos 2 anos de governo Lula, nem isso ainda. E com nem 2 anos de governo Lula nós já estamos com a menor taxa de desemprego da série histórica e a maior renda do trabalhador. Quem quer interromper isso? Elon Musk, lógico. O interesse dele é um Brasil na miséria para comprar os recursos do Brasil. Os países desenvolvidos não estão felizes com o Brasil voltar a ter atividade industrial para parar de comprar industrializados deles e começar a vender no mercado internacional. Então a gente tem que ter muito foco, muita inteligência, porque agora vem chumbo grosso. O Malafaia e outros criminosos do 8 de janeiro tentando se esquivar dos processos através de uma tentativa de amedrontar o Alexandre de Moraes, o Bolsonaro tentando se esquivar dos processos, tentando botar medo no Alexandre de Moraes. Por outro lado, recursos internacionais sendo investidos nisso. Nós temos dinheiro do Elon Musk e de outras atividades internacionais que querem o Brasil na miséria, agora divulgando que o STF brasileiro está perseguindo o Bolsonaro e para dar anistia para o 8 de janeiro. A gente tem que ter muita inteligência, porque o gado de hoje não é tão estúpido como o gado de 2014, mas ainda temos gado. Tem aecista ainda que pode ir às ruas, né, passar vergonha nos eventos. E esses eventos acontecendo nas ruas, eles acabam criando uma expectativa de que o pior pode acontecer. A expectativa de que o pior pode acontecer na economia, no governo ou até mesmo na democracia pode retirar investimentos do Brasil. No momento em que o Silas Malafaia e outros começarem a fazer eventos para derrubar o Xandão ou para tirar o Lula, seja lá qual for o evento, os investidores podem olhar, eles podem pensar que ali não é um bom lugar para colocar dinheiro. Então a gente tem que torcer para a repreensão desses movimentos, principalmente com a prisão do Bolsonaro. Se o Bolsonaro começar a fazer movimentos contra o magistrado que está o investigando, isso é um claro motivo para a prisão preventiva. Então agora, no lugar do Alexandre de Moraes recuar contra o Silas Malafaia, e o Silas Malafaia, esse sim, é um camarada perigoso, porque ele é líder religioso e tem muita grana, no lugar do Alexandre de Moraes recuar das acusações, recuar das investigações que foram solicitadas contra o Silas Malafaia, é o momento do Alexandre de Moraes pedir o adiantamento e até mesmo a citação do Silas Malafaia, porque aí, se ele continuar com essas coisas de atacar o Supremo brasileiro, ele automaticamente se torna aí, né, criminoso com possibilidade de prisão preventiva. Então, a estratégia que eu acho que o Xandão deveria tomar agora não seria uma estratégia no sentido de diminuir o ritmo por causa do Silas Malafaia, mas de pegar pesado. E deixa eu trazer para vocês esse ponto aqui. Eu não tenho aqui um espaço para Infomone, mas que seja esse aqui. Bolsonaro decide comparecer a ato convocado por Silas Malafaia contra Moraes. Gente, isso é uma coisa, né, extremamente, assim, bizarra, porque vamos pensar que o Bolsonaro, nesse momento, ele está com uma medida cautelar. Ele não pode nem pensar em fazer bagunça. Esse Bolsonaro que está com uma medida cautelar contra ele, será que ele pode fazer isso? Aparecer num ato contra o Alexandre de Moraes, que é o juiz que está o investigando? Isso não faz parte da liberdade de expressão, não, gente. Isso é o cometimento de um crime. Ele está afrontando as autoridades que estão o investigando. Seria quase a mesma coisa de um delegado de polícia começar a investigar um camarada e o cara ser muito rico e falar que, olha, vou mandar um recado para esse delegado aí que eu vou matar ele.
Então, o que o Bolsonaro está fazendo agora, está aqui na Infomoney, eu só não tenho como escrever isso aqui, o que o Bolsonaro está fazendo agora é anunciar que ele vai cometer um crime de descumprimento aí de ordem judicial, porque ele está com protetiva, ele está com cautelar, o Bolsonaro está com uma cautelar, ele não pode sair do Brasil e etc. Esse camarada, existem a teoria, tá, gente? Eu queria até compartilhar com vocês que existe a teoria de que o Alexandre de Moraes estaria dando, nesse momento, corda para os bolsonaristas se enroscarem. E o que eu consigo ver nesse momento é o Bolsonaro se enroscando. Olha, dá uma analisada, o camarada, ele está sendo investigado pelo Alexandre de Moraes, mas ele vai comparecer num ato contra o Alexandre de Moraes. O Silas Malafaia, se ele não foi citado ainda, ele não sabe que ele está sendo investigado. Então, o Silas Malafaia pode... E é exatamente isso que aconteceu, tá, gente? O Silas Malafaia, ele soube que está na próxima lista de investigações, que já está na Polícia Federal, e esse Silas Malafaia, sabendo que ele está na lista dos próximos a serem investigados, e nessas investigações, obviamente, tem até mandato de prisão preventiva, o Silas Malafaia partiu contra o Alexandre de Moraes enquanto há tempo, que depois que ele for citado, ele não pode mais continuar pedindo atos contra o Alexandre de Moraes. Então, agora, o que a gente consegue perceber é que o Bolsonaro já declarou que vai realizar um ato que é motivo para prisão preventiva. Se o Alexandre de Moraes está esperando o Bolsonaro fazer isso para prender depois, eu não sei. O que eu sei é que se o Alexandre de Moraes não prender o Bolsonaro agora, o Alexandre de Moraes vai estar criando condições para que o Bolsonaro junte aí um exército para complicar o Brasil. E apesar de concordar que o Alexandre de Moraes não vai cair do STF, isso é uma coisa praticamente impossível, é preciso concordar que isso pode produzir incerteza a respeito do futuro do Brasil. Essa incerteza pode causar prejuízo econômico. Então, Bolsonaro vai no ato do Silas Malafaia? Eu acho que não. Eu acho que ele está prometendo para o gado ir. Silas Malafaia convocando o ato tem que ser, obviamente, citado. Já está na delegacia de polícia, na Polícia Federal, para iniciar investigações contra Silas Malafaia e outras pessoas que influenciaram os atos do 8 de janeiro. Então, ficaram sabendo disso e agora está ali a Folha desesperada contra o Alexandre de Moraes, tentando botar medo no Alexandre de Moraes e criando também aquele precedente de que é por isso. A ideia do Silas Malafaia, ela é uma ideia para alcançar vários objetivos. Bota o medo no Alexandre de Moraes com os movimentos de rua, não acho que o Alexandre de Moraes vai ter medo, mas cria uma condição para eu falar que estão me investigando por vingança. O Silas Malafaia está transparecendo a ideia de que ele está indo contra o Alexandre de Moraes para ajudar o Bolsonaro. Então a estratégia do Silas Malafaia ela é muito boa, né? O cara está tentando demonstrar que estou ajudando o Bolsonaro. Só que, no fundo, o Silas Malafaia ele está agora atacando o Alexandre de Moraes porque ele soube que ele está na lista dos próximos. Só que esse Silas Malafaia que está na lista dos próximos, ele obviamente... Se for citado, ele vai ter que ficar completamente quietinho. Então, eu acho que é o momento, sim, do Alexandre de Moraes não esperar e botar esse Silas Malafaia ali entre os citados para ele fazer o depoimento da Polícia Federal e não ter essa possibilidade do Silas Malafaia simplesmente controlar tudo daí de fora. Lembrando que o Silas Malafaia, ele é peixinho, tá, é peixinho aí dos evangélicos e é peixinho da bancada evangélica. Os caras podem escutar o Silas Malafaia. Mas se o Silas Malafaia estiver tomando pancada, a direita vai abandonar, né? Então ele pode perder a influência até com os evangélicos. A melhor jogada agora do Moraes é não esperar o Silas Malafaia se reconfigurar. Já está na Polícia Federal, vão investigar o Silas Malafaia e outros empresários. A Folha também, me parece que ou a Folha está recebendo muita grana desses empresários, ou a Folha está no meio, porque a Folha entrou de cabeça contra o ministro do STF. É claro, os veículos de direita estão fazendo todo o bafafá, porque o bafafá dá certo. Mas, né? E deixa eu pedir Pix aqui. A Alana falou que não está entrando Pix. Tem que ter Pix. 3199-769-2494. Eu queria pedir para vocês que ajudem aí com Pix, porque é muito importante pro crescimento do canal. E agora eu vou trazer para vocês Hipocrisia Total. A Tabata Amaral.
hipocrisia total. Desculpa quem gosta da Tabata aqui, gente, eu sempre falei que não confio na Tabata como sendo uma pessoa de esquerda. E tá aqui. Tabata desnorteia Marçal. O Dória 2.0. Até Bolsonaro te rejeita e calça mais apertadinha. Nada disso desnorteia o Marçal. Eu já começo a acreditar que a Tabata está fazendo um meio de campo para o Marçal ser exposto, tá? A Tabata pode enganar muita gente, mas ela não me engana. E aí eu digo para vocês, olha só, a melhor forma de tirar o Pablo Marçal de vez dessa superexposição é um boicote total de todos os candidatos contra o Pablo Marçal. Eu até entendo que a Tabata está querendo aparecer, mas ela continua dando para o Pablo Marçal a oportunidade de lacrar. Será que a Tabata é realmente contra o Pablo Marçal? Porque vejam bem, os principais candidatos que estão na frente pularam fora do debate. E óbvio, né? O Pablo Marçal está fazendo toda essa lenga-lenga, está usando o debate para lacrar, e durante o debate ele está produzindo cortes para a internet para criar a ideia de que o Pablo Marçal é o terror da esquerda. Mas, se a Tabata ela insiste em participar dos debates com o Pablo Marçal, a Tabata está ou diretamente ligada ao Pablo Marçal, ou então ela é tão egoísta que ela não pode abrir mão de participar dos debates porque ela quer se expor para a sociedade como sendo aí uma possibilidade de candidata para o futuro, porque ela sabe que a prefeitura já zoou para ela. Gente, qualquer político nessa altura do campeonato sabe que não vai dar, né? A Tabata sabe que ela não chega no segundo turno. A Tabata tem consciência que a presença dela ali só beneficia o Pablo Marçal, que é o único neste debate que teria condições de crescer e chegar ao segundo turno. Se o Pablo Marçal é o único que vai continuar sendo exposto, existe a possibilidade, sim, dele chegar no segundo turno, apesar de que agora a possibilidade é muito menor do que, porque a falta dos principais candidatos vai, sem dúvida, dos candidatos mais conhecidos, vai tirar a audiência do debate. Mas se a Tabata sabe disso e ela sabe de estratégia, ela formou em Harvard, se ela sabe disso, por que ela continua participando dos debates com o Pablo Marçal e continua criando material para o Pablo Marçal? Vamos pensar a seguinte coisa, Tabata desnorteia Marçal, o Dória 2.0, será que isso é desnortear? Porque o Dória foi eleito. Será que falar que ele tem calça apertadinha desnorteia? Eu acho que não. Então eu acho que a Tabata Amaral, ela está participando agora do processo eleitoral igual o Padre Kelman, sabendo que não seria eleito presidente da República, mas ele estava lá para brigar com o Lula. Estava lá para criar um material para prejudicar a candidatura do Lula. Simples. Agora, a Tabata está no processo eleitoral de São Paulo, sabendo que não há possibilidade dela chegar ao segundo turno. As pesquisas mostram que não tem possibilidade da Tabata Amaral chegar no segundo turno. E aí os principais candidatos decidem, não vamos aos debates, pelo simples motivo de que ir aos debates é criar oportunidade para que o Pablo Marçal, através de discurso de ódio, estrague ainda mais a cabeça do eleitor de São Paulo. O Bolsonaro trouxe o discurso de ódio, estragou a cabeça do eleitor de São Paulo e, a partir daí, o eleitor está sedento por discurso de ódio. Estávamos caminhando para uma possibilidade de diminuir o discurso de ódio e a lacração e partir para um momento aí de um pouco mais de conhecimento político, politização do brasileiro. E aí chega o Pablo Marçal repetindo o mesmo esquema do Bolsonaro, oba-oba, né, e assim por diante. A Tabata, ao perceber que o Pablo Marçal está fazendo isso, ela deveria seguir os demais candidatos e não participar dos debates, mas ela vai participar dos debates. E no momento que ela... como que ela desnorteia o Marçal? Falando que ele é o Dória 2.0, gente, Dória foi governador de São Paulo. Dória foi eleito prefeito de São Paulo, depois foi eleito governador de São Paulo. O Dória não é um adjetivo ruim para um cara que não é da esquerda. Será que o cara que não é da... O Dória, que a Tabata Amaral agora está falando que seria o Dória 2.0, para muitos eleitores de São Paulo é um elogio, porque afinal de contas, apesar de que o Dória não é amado pela esquerda, quem não é da esquerda, né, raiz, olha para o Dória até como um cara que brigou para trazer a vacina para o Brasil. Então a gente tem que olhar se nessa colocação e se no que ela está fazendo, né, no que a Tabata Amaral está fazendo,
Será que ela não estaria fazendo uma campanha para o Pablo Marçal, assim como o padre Kelmon fazia campanha para o Bolsonaro durante o tempo em que ele estava candidato? Eu não acredito que a Tabata seria de esquerda. Para mim, a Tabata é um elemento neoliberal, e se tem um cara que representa o neoliberalismo, muito mais do que o Nunes, muito mais do que o Datena, é o Pablo Marçal. Então, para mim, a Tabata recebeu a ordem lá, né, do patrocinador dela para fazer uma campanha para o Pablo Marçal. Simples. Se eles não quisessem uma campanha para o Pablo Marçal, tchau, debate. Ele está fazendo oba-oba nos debates. Então tá aí, candidato do PSB expôs 2 assessores de Dória e Tarcísio que estão na linha de frente da campanha do ex-coach, que, sem graça, disse que o ex-tucano era de esquerda. Olha, ele está prometendo ser melhor que o Dória. Bom, deixa eu ler alguns comentários aqui e trazer mais notícias. Os candidatos tinham que fazer debates em suas redes e convidar uns aos outros, excluindo o Marchal e a doidinha bolsonarista. Surdinha frita. Pablo Marçal passou o trator nos comunas. Eu digo para vocês, tá, gente, que se a Tabata saísse dos debates e a doidinha quisesse continuar debatendo com o Pablo Marçal, eu não sei se valeria a pena para a emissora de televisão. Eu digo mais, para as emissoras de televisão, talvez a continuidade desses debates com Pablo Marçal, Tabata, né, 3 candidatos irrelevantes no que diz respeito a votos do momento, que o Pablo Marçal ele é viável, esse debate aí não é assim tão interessante para as emissoras, não. Então os debates podem simplesmente acabar. E tá aí o cara que estava com medo de morrer porque o Lula tirou dele os carros blindados. Só para esclarecer, o Bolsonaro estava com uma regalia, né? Sabemos que o Bolsonaro é um dos caras mais ricos do Brasil, só de joias esse cara estava ali, né? Só de joias encontradas. Já tem o inquérito que mostrou ali 6 milhões de joias, tem um outro inquérito que parece que mostra ali 25 milhões de joias desviadas pelo Bolsonaro, mas mesmo assim o Bolsonaro quer que a presidência da República patrocine um carro blindado para ele e todas as regalias do mundo. Esse Bolsonaro, esse mesmo Bolsonaro, que tem muito medo de tomar tiro, claro, jamais tomaria um tiro da esquerda. Se o Bolsonaro fosse assassinado, vai ser por pessoas da direita, exatamente para quando preso ele não entregar ninguém. Porque o Bolsonaro é um cara ameaçador. Bolsonaro, na hora que ele vê que o bicho está pegando, ele deixa claro que vai entregar todo mundo. Então esse Bolsonaro aí, que pode sim tomar um tiro de algum parceiro de crime dele, ele tentou manter carros blindados e chegou a dizer que o Lula estava querendo que ele morresse, né? O Lula retirou dele os carros blindados. Não, a lei é muito clara. O presidente da República, ex-presidente, tem direito a um carro e não necessariamente a um carro blindado. E aí me chega o mesmo Bolsonaro, que tem muita grana e poderia comprar um blindado para cada capital. Ele quer realmente que existam aí investimentos. Mas o que mostra pra gente, né, o que chama atenção nesse momento é de quem Bolsonaro tem medo. Por que tanto segurança? Então, imagem que mostra um segurança protegendo o ex-presidente com um material blindado durante a motociata viralizou. De quem que Bolsonaro tem medo? E eu pergunto para vocês nesse momento, um cara que tá simples, tá, gente? Vamos fazer uma análise aqui profunda. De quem Bolsonaro tem medo? Esse mesmo Bolsonaro que entrou em pânico quando a presidência da República cortou dele a regalia de ter carros blindados pagos pelo governo. Esse mesmo Bolsonaro que hoje está ali com seguranças do lado dele, segurando escudos blindados para que esse Bolsonaro não morra. Bolsonaro teria medo da esquerda? Não. A esquerda venceu o Bolsonaro nas urnas, a esquerda não tem histórico de assassinato, e a esquerda não se preocupa com o Bolsonaro, somente a direita é quem acredita que o Bolsonaro vai deixar de ser inelegível. Então, de uma forma clara, quem gostaria de matar o Bolsonaro se não é a esquerda? É claro que o Bolsonaro teme comparsas. Pessoas que já sabem que o Bolsonaro vai preso e, nesse momento, podem estar se organizando, sim, para matar o Bolsonaro para ele não contar nada na cadeia. Já pararam para pensar quantas fábricas de fármacos, como aí para Covid-19, ganharam muito dinheiro vendendo cloroquina, né, ivermectina, quando ele usou o argumento de que isso eram medicamentos que serviam para Covid-19, quando ele criou o kit Covid, ele conseguiu dar dinheiro para muita gente.
Esses envolvidos, aos poucos, vão aparecer porque o inquérito da CPI, né, das Covids, agora ele não vai ficar arquivado, porque agora nós temos o Aras e ele já foi para a Corte Internacional. Então, será que a prisão do Bolsonaro não produziria outros envolvidos? E o Bolsonaro é um cara que ameaça. Sempre que o bicho começa a pegar para o Bolsonaro, ele dá indícios que vai entregar seus comparsas. Bolsonaro não está se protegendo da esquerda e nem está fazendo um marketing achando que, demonstrando isso, ele vai mostrar que ele é extremamente perseguido por ele ser um cidadão de bem. Não. A esquerda quer o Bolsonaro preso. Quem quer o Bolsonaro morto são seus comparsas. E, obviamente, quando ele tenta de todas as formas fugir dessa morte, ele está mostrando que ele tem muito medo. Não é só marketing, não. E existe a possibilidade de alguma pessoa, algum produtor de cloroquina, ou até mesmo algumas pessoas aí envolvidas nos outros crimes do Bolsonaro, de simplesmente sapecarem o Bolsonaro, porque quando ele for preso, ele parece que vai entregar muita gente. Dando sequência aqui nas notícias e pedindo para vocês os preciosos e importantíssimos compartilhamentos. Deixa eu trazer aqui mais notícias para vocês. Vamos lá. Ele é um arquivo vivo, exatamente. Mas ele não vai para Papuda, ex-militar, ex-presidente. Olha, o Bolsonaro, tá, gente? Pessoal que tá, para quem tá querendo saber essa situação do Bolsonaro, tem até uma notícia que saiu há uns dias atrás, que me parece que uma instituição militar já preparou uma cela para o Bolsonaro. Né? Correria ali, prepararam uma cela. Mas na prisão preventiva não é assim, não. Depois de condenado, ele pode ir para a cela. Se tiver prisão preventiva, ele pode estar numa cela reservada na Papuda. Mas como o presídio do Alexandre de Moraes é a Papuda, o Bolsonaro vai para a Papuda, tá? No caso de prisão preventiva, o Bolsonaro não vai ficar, né, na regalia toda como parece, não. No caso de prisão preventiva, o Bolsonaro vai para Papuda. E quanto tempo vai ficar de prisão preventiva? Depende, né? Ele está agora gerando várias possibilidades de prisão preventiva. E Bozo sem moral, boa tarde, Léo Elias, de Monte Alegre, Pará. Obrigado, Elias. Basta uma faca bem amolada e uma pessoa boa de peixeira. Não, gente, a gente não resolve as coisas na esquerda, a gente não resolve as coisas na peixeira, não. Na esquerda a gente resolve as coisas através da justiça, tá? E resolver na peixeira não é coisa bonita. Deixa eu trazer mais coisa aqui contra o Marçal, para vocês verem como o cara, né, o Pablo Marçal, ele virou assunto. Tirar o Pablo Marçal, sair dos debates, obviamente, vai tirar o Pablo Marçal de alta, porque esse cara, ele me botou medo. Agora, com o fim da possibilidade aí dos debates, né, os debates vão continuar, porque a gente sabe, né, tem Tabata Amaral querendo ajudar o Pablo Marçal e tal. Mas não vai ter audiência, não é a mesma coisa. Após ataques rasteiros, Pablo Marçal terá de publicar direito de resposta de Boulos. A decisão contra o coach da extrema-direita é do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Não adianta nada, tá, gente? O direito de resposta, ele deveria ser dado para todos que compartilharam. E tem mais, engajamento. Se eu quiser, né, vamos imaginar que Bolsonaro ganhe o direito de resposta aqui no meu canal. E aí tem um vídeo do Bolsonaro no meu canal que foi direito de resposta. A pergunta é, vocês vão assistir o vídeo do Bolsonaro? Ninguém daria ideia lá dentro dos canais do Pablo Marçal. Quem já é assinante, já acompanha o Pablo Marçal, não vai dar ideia para direito de resposta. O que é importante é que a gente tenha uma lei que realmente penalize até mesmo com a cassação da candidatura a pessoa que ultrapassar os limites do fake news. Então, tudo que o Pablo Marçal falou com Boulos vai viralizar. O direito de resposta vai ficar ali com visualizações insignificantes. E o motivo é muito simples. Ninguém vai querer ver direito de resposta. O que o povo vai querer ver é, sem dúvidas, ali o que o Marçal falou. Porque quem está no canal do Marçal é gente que gosta do Marçal. Pronto, simples assim. Então, por isso, a justiça precisa adaptar as coisas. Né? Aí a notícia é essa. Ó. Boulos, Nunes e Datena não vão a debate com Marçal. Circo para lacração. Essa decisão do Boulos, do Nunes e do Datena, né? Essa notícia está no DCM, essa decisão do Boulos, Nunes e Datena, ela enterra a possibilidade do Marçal
chegar ao segundo turno. Porque existia a possibilidade, sim. Tava todo mundo dando espaço pro cara lacrar, tava todo mundo dando audiência. Né? Se o Boulos sai, a audiência do Boulos não vai assistir o debate. Se o Datena sai, a audiência do Datena não vai assistir ao debate. Se o Nunes sai, a audiência do Nunes não vai assistir ao debate. Vai ficar o Boulos, vai ficar lá o Pablo Marçal, a Tabata Amaral e a outra falando ali, né loucamente, para tentarem chamar a atenção da população, mas como se fosse uma live de desconhecido. Não vai ter audiência. Bem tomada essa decisão. E claro, né, essa decisão deveria ter sido tomada também pela Tabata, mas a Tabata não está muito preocupada, né? E quando a gente procura as críticas do Pablo Marçal contra a Tabata, olha só, que coisa interessante, né? As críticas da Tabata contra o Pablo Marçal, elas são críticas que ele é o Dória 2.0, como se isso incomodasse o eleitorado deles. E tá aqui, vídeo. Marçal sobre Tabata Amaral. Ela estuda porque não tem marido nem filhos. Pera aí. Você acha que falar que a Tabata Amaral não tem marido nem filhos tira algum voto dela? Não, vai arrumar pretendente. Né? Ela não tem marido nem filhos. Né? Vai arrumar pretendente. E outra coisa, o estudo. Gente, a esquerda precisa aprender isso. E obviamente a Tabata Amaral, ela sabe disso, mas eu não sei qual jogo que ela está fazendo. Para a população ficar impondo que você estudou. Vocês já viram eu falar aqui, né, fazer propaganda minha toda hora que eu estudei? Não, isso não funciona, gente. Para a população, principalmente a população que não teve oportunidade de estudar, ficar em todo momento falando que você estudou gera nojo. E eu vou explicar para vocês. Quando uma pessoa não tem determinada coisa e a outra fica falando demais naquilo, ela acaba produzindo aí, né, um certo ar de arrogância. Eu vou ficar toda hora falando aqui, eu tenho, você não tem. Então essa estratégia de falar dos estudos, essa coisa aí, para mim nem funciona na cidade de São Paulo. Poderia funcionar se ela estivesse se candidatando à presidência de uma multinacional, completamente diferente. Mas você virar para o eleitor, né, e ficar esfregando na cara do eleitor que você tem estudo, isso é uma coisa que, pelo menos na minha opinião, causa sim, chama a atenção de quem admira os estudos e consegue eleger vereador, consegue eleger deputado, mas para mim o discurso da Tabata para a Prefeitura de São Paulo está tão errado quanto o discurso do Boulos para a Prefeitura de São Paulo. Mas tudo bem, a Tabata não venceria de qualquer forma, ela está se promovendo, mas ela está promovendo junto com ela o Pablo Marçal, porque ela mantém os debates. E será que o Pablo Marçal realmente está criticando a Tabata de uma forma tão lacradora? Olha, ela estuda porque não tem marido nem filhos, né? Do Boulos ele fala que é cheirador de pó. Né? O Boulos ele fala que nunca trabalhou. Mas a Tabata ele vai falar que ela estuda porque não tem marido nem filhos. Estranho. É estranho. Nós estamos vendo, lógico, tem comunicadores que são tão infantis que eles levam tudo pro lado sexual. Eu acho isso uma coisa ridícula, né? Mas digamos que estamos vivendo um romance eleitoral entre a Tabata e o Pablo Marçal, que não tem nada a ver com o romance de marido e mulher, de namorados, mas é um romance eleitoral. Os dois parecem estar ali trabalhando pelo segundo turno. Se a Tabata conseguir que o Pablo Marçal chegue ao segundo turno, e no caso do Pablo Marçal eleito, a Tabata estaria participando aí do governo do Pablo Marçal, ou ganharia algum benefício. Ou então foi só ordem mesmo dos liberais que patrocinam a Tabata, no sentido de que, olha, vamos ajudar a eleger o Pablo Marçal, tem que ser Pablo Marçal. Porque tá muito, esse entrosamento dos dois tá muito assim, briguinha de namorado, né? Ela estuda porque não tem marido nem filho. O Pablo Marçal tá de calcinha apertada, é o Dória 2.0. Gente, isso não engana a gente não. É Padre Kelman criticando o Bolsonaro. Claro que isso não engana a gente. A Tabata está na campanha do Pablo Marçal. Tá? A Tabata Amaral está na campanha do Pablo Marçal. Não tem dúvidas disso. Vamos dar sequência aqui, pegando um bocado de comentário. Não acho que a Tabata esteja promovendo o Marçal. Ela está no papel dela de ir ao debate. Bruno
Cardoso. Olha, tá muito estranho, tá, Bruno Cardoso? O que eu digo para vocês é, olha, gente, onde eu estou hoje sempre foi um estúdio. E aos 17 anos, eu participei da primeira campanha e, como eu sempre trabalhei no estúdio, eu sempre trabalhei dos lados ali dos estrategistas. Eu não vou dizer para vocês que eu sou o guru, mas o que eu digo para vocês é que, quando é estratégia, eu consigo perceber. E eu não consigo ver nada diferente de uma estratégia de entrosamento entre a Tabata e o Pablo Marçal. Vou falar com vocês sobre uma estratégia que é muito boa e ela é utilizada até de forma inconsciente pelas pessoas quando as pessoas querem produzir resultados. Então, tá aqui. A opinião que eu tenho é que isso que está rolando agora entre a Tabata e o Marçal é uma estratégia da campanha do Pablo Marçal. E quando a gente tem a escolha, né, vamos imaginar que eu quero fazer agora, quero te conduzir a escolher um pedreiro. Vamos imaginar que agora você me pergunta, olha, quem você me indica como pedreiro? Eu vou falar com você do Mané e do João. E aí eu vou falar do Mané. Eu viro e falo assim, olha, Mané é um cara maravilhoso. Mané leva as velhinhas para passearem na rua, ajuda a atravessar a ponte, ajuda no asilo. O Mané é um camarada que doa para instituições de caridade, que cuidam de crianças. Inclusive o Mané já fez aqui para a vizinha. Deu um probleminha lá que ficou meio torto, mas depois ela foi e corrigiu, não sei o que ficou não, mas eu te falo que ele é um cara muito bom. Agora o João é um tremendo canalha. O João bateu na mãe, já foi preso porque bateu na mãe. João usa droga, né? Faz um serviço muito bom. Excelente o serviço do João, mas não vale nada. Esse critério que você está procurando não é quem bate na mãe ou não bate na mãe. Você está procurando o melhor azulejista, por exemplo. E não adianta eu falar que o Mané é bonzinho, é um cara de bom coração, se no final eu falei que o Mané fez um serviço e ficou todo torto. E não adianta eu falar que o João é maligno porque bate na mãe, se o que você quer de resposta é a respeito do serviço dele, porque você não está contratando ele para filho, você está contratando ele para azulejista, por exemplo. Então, essa estratégia de criticar coisas irrelevantes é uma estratégia utilizada na política muito, tá, gente? Então, não pensem vocês que a campanha do Marçal não saiba essa estratégia. O Marçal, ele é um comunicador super bem sucedido na área dele. Vocês imaginarem o seguinte, gente, olha, se o cara consegue fazer com que uma pessoa humilde gaste o próprio dinheiro, entregue o dinheiro para ele acreditando que vai conseguir o pote de ouro, esse cara não vai conseguir um voto? Se a pessoa está disposta a passar dificuldade em casa, entregando dinheiro para ele, assumindo um risco ali, né, de não ter aquele dinheiro, né, de tudo dar errado, a pessoa acredita nele, entrega lá para o curso dele, por exemplo, o que essa pessoa não faria com o voto, que é de graça? O preço do voto é altíssimo, né? Que no final das contas a pessoa parece que ela está doando o voto, mas depois ela passa ali, né, perrengue, porque o voto gratuito na Câmara dos Deputados e no Senado que a gente tem hoje foi um voto caro para o brasileiro. Mas, de qualquer forma, eu chamo a atenção de vocês. A Tabata está na campanha do Marçal, tá? Não dá para negar isso, não. Muito obrigado aqui. A nona do Milei Marçal, ela disse que Tabata estuda tanto porque ela não tem filhos. E eu digo para vocês, olha, vou falar com vocês sobre isso aqui. Tá aqui, vídeo. Vou colocar isso aqui para vocês e vou refletir se isso realmente é uma crítica. Tá aqui. Marçal sobre Tabata. Ela estuda porque não tem marido nem filhos. Está errado uma pessoa que não tem marido e ter filhos ter mais tempo para estudar? Não. Porque quando eu estava na Inglaterra, era quando eu mais estudava. Foi antes da Luísa nascer. Depois que a Luísa nasceu, ficou mais difícil. Isso é crítica? É crítica não. Vamos... isso é machismo? Não. Isso é uma coisa absolutamente normal da vida. Se tem uma coisa que eu arrependi na minha vida foi que depois que a Luísa nasceu, eu ainda estava fazendo alguns cursos e dedicando a cursos sem poder estar com a Luísa. Hoje, eu não troco um final de semana com ela para estudar nada. Então, assim, isso aí não é crítica, isso é elogio. Ela pode estudar. É uma forma, talvez, de justificar que ele não estudou tanto.
Léo, o MPE acabou de pedir a suspensão da candidatura do Pablo Marçal. Pega essa notícia para nós aqui, vamos dar sequência. Suspensão da candidatura do Pablo Marçal. Imagino que a suspensão, gente, é até ele cumprir, né, o que o Ministério Público, cumprir o que a Justiça Eleitoral determinou. Da mesma forma do caso do Xandão, no caso do Elon Musk, que está desafiando a Justiça ali. Eu tenho 10 filhos e estudo. Cláudia Salles, mas se você não tivesse os 10 filhos ia ser mais fácil, Cláudia? Vamos concordar, né? Eu tenho uma filha e não troco estudo nenhum pelo tempo que eu tenho com a minha filha. Tabata é o cavalo de Troia em São Paulo, igual Marina no governo Lula. E Adélio Bispo manda pix pro Estopa. Olha isso, o Adélio Bispo mandou pix. Gente, manda o pix aí, 31997692494. E se o Adélio Bispo mandar pix, eu vou, né, obviamente, eu vou sim, né. Tá aqui no Folha de Alagoas, gente, eu não sei. Não, é real, é porque no Globo eu não consigo abrir. Ah, então tá. Deixa eu trazer para vocês aqui. Tá no Folha de Alagoas. E sim, tá aqui. MP Eleitoral pede suspensão da candidatura de Pablo Marçal em São Paulo. Vamos ver qual que foi o motivo, tá? Aqui na Folha de Alagoas. O Ministério Público Eleitoral entrou com uma ação contra o candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, pedindo a suspensão do registro da candidatura do empresário e abertura de uma investigação por abuso de poder econômico. A ofensiva do Ministério Público ocorre após o recebimento de uma representação do MDB que afirma que o candidato, abre aspas, vem desenvolvendo uma estratégia de cooptação de colaboradores para a disseminação de seus conteúdos em redes sociais e serviços de streaming que, com os olhos voltados para as eleições, se reverte em caráter ilícito e abusivo. Então tá aí, né? O Ministério Público pede a suspensão da candidatura do Pablo Marçal. Gente, o Ministério Público pediu a suspensão da candidatura do Pablo Marçal. Vamos pensar. O Ministério Público, que é o órgão responsável pela fiscalização do processo eleitoral junto com os tribunais regionais eleitorais, ele pediu a suspensão da candidatura do Pablo Marçal. Porque o Pablo Marçal está utilizando agora a mesma estratégia que o Bolsonaro utilizou lá atrás. Só que hoje a justiça consegue perceber o que está dando de errado. O Pablo Marçal não pode, por exemplo, utilizar o dinheiro dele acima dos limites permitidos para impulsionar a campanha. Se fosse assim, seria muito fácil, né? Um cara muito rico sempre vai vencer um cara muito pobre. É para isso que existe, por exemplo, a questão do fundo partidário, para gerar essa possibilidade aí de igualdade. Mas o Pablo Marçal usou uma estratégia que funciona muito bem, prova disso é que o Bolsonaro foi eleito. A estratégia de que, como ele é um cara extremamente conhecido e tem muitas redes sociais que bombam, ele vai promover as pessoas que eventualmente compartilharem o conteúdo dele. Na prática funciona mais ou menos assim. O Pablo Marçal faz um conteúdo, publica o conteúdo. Permite que todo mundo da direita compartilhe esse conteúdo. Todos os canais como YouTube, né, canais de YouTube da direita, também canais de Facebook, e até mesmo gente que não é de política, tá? Pessoas que estão dispostas a publicarem o conteúdo do Pablo Marçal serão, de alguma forma, beneficiados pelo Pablo Marçal. Pode ser através da divulgação. O cara às vezes não tem muitos seguidores, aí depois da divulgação do Pablo Marçal o cara fica super conhecido. Bolsonaro fez muito isso. Ou seja, através de remuneração por fora. Mas de qualquer forma, a publicação do conteúdo do Pablo Marçal, ela não entra na folha de pagamento ali, na contabilidade do sistema eleitoral. Então ele está cometendo um crime de abuso de poder econômico. Ah, ele está pagando as pessoas? Não, ele não está pagando a pessoa. Mas a divulgação tem preço. Ele está fazendo uma coisa que a gente chama de permuta. É como se eu dissesse para você, eu vou pintar a sua casa e você é dentista, você vai cuidar do meu dente. Apesar de não ter tido transação financeira ali com dinheiro, há uma transação de bens econômicos. Então, o bem econômico que o Marçal pode oferecer, que é a divulgação, está sendo trocado por aquilo que os outros podem fazer, que é a disseminação do conteúdo dele. Pessoas estão trocando seguidores, né, por divulgação do conteúdo do Marçal. O Ministério Público Eleitoral agora, entendendo que isso é um crime, né, porque antes a coisa acontecia solta e as redes dominavam a política brasileira, já pediu a suspensão da candidatura do Pablo Marçal. Eu, particularmente, acho que o Pablo Marçal deveria ser, não necessariamente
suspenso dessa candidatura ou até a candidatura cassada. Ele deveria ser derrotado. Agora que nós tivemos esse movimento aí dos 3 principais candidatos no sentido de não participarem dos debates, o Pablo Marçal vai ter só a internet. Vai ser muito difícil agora nessa reta final ele chegar ao segundo turno só com a internet. Depois, né, se tiver a candidatura cassada, ele vai alegar isso durante 2 anos até a candidatura para presidente, então ele consegue usar esse argumento para se divulgar durante 2 anos. Eu só não ganhei em São Paulo porque minha candidatura foi cassada. Mas de qualquer forma, o movimento do Ministério Público Eleitoral mostra que hoje o Brasil já entende como funcionam as fraudes como essa que o Pablo Marçal está fazendo, o abuso de poder econômico, numa circunstância em que ele não precisa pagar as pessoas, ele só divulga, porque se não fosse isso, o Bolsonaro não teria sido eleito. Então, há pouco tempo atrás, a Justiça Eleitoral brasileira nem conhecia essa possibilidade de fraude. Vamos nessa. Deixa eu trazer aqui alguns comentários. Vamos nessa aqui. Xandão, eu autorizo. Sim, a campanha Xandão, eu autorizo, gente, ela tá bombando e a única campanha que a gente tem para fazer contra o Silas Malafaia e outros que estão pedindo aí a prisão do Alexandre de Moraes é essa campanha Xandão, eu autorizo, tá? E em falar em campanha, vou criar aqui um QR Code aqui para vocês votarem no Brasil 247 no iBest. O Brasil 247 ele foi vencedor no iBest passado. E agora o Brasil 247 ele está concorrendo de novo ao bicampeonato no iBest. Então Alana, faz aí para mim o link aí do ls.tv.br/247, que assim vocês podem votar no Brasil 247 como melhor canal de informação de jornalismo, tá, gente? É muito importante a gente eleger o Brasil 247 nessa, para ir desmontando a possibilidade de acharem que a única coisa que é canal de comunicação e de jornalismo é Globo e etc. O iBest do ano passado, nessa categoria, foi vitória do 247 e seria muito bom o 247 vencer novamente. Tá aí, Xandão, eu autorizo. Não é esse aqui ainda não, tá? Eu coloquei esse aqui porque eu vou editar. Eu vou mudar de sub aqui para 247. 247. Vamos ver se vai. Eu acho que gerou. Confere aí, pessoal, se tá o ls.tv.br. Não, ainda não. Tem que ir no código agora. Calma aí. Vou colocar aqui /247. Só um segundo. Acabei de criar aqui ls.tv.br/247. Nesse código aqui, vocês votam no 247 no prêmio iBest. É importante? É muito importante, tá? Nesse código aqui, você vai ajudar a gente a provar que jornalismo não é só o que a Globo fala que é jornalismo. Isso é muito importante mesmo. E tá aqui, pinado aqui também. Muito obrigado, Rogério Anitablian, participando aqui, deixando um like aqui e um super sticker. Obrigado, Rogério. Quem não conhece ainda o canal do Rogério, conheçam o canal do Rogério Anitablian. Claro que todo mundo aqui que está participando conhece sim, né, a TV 247 e entendem que a gente precisa ir nessa direção, né, apoiar um parceiro importantíssimo aí nessa questão do prêmio iBest. Então tá aqui, né, vou deixar aqui mais alguns segundos para vocês. Esse código QR é só apontar, ou então esse link que tá aí, LS, não precisa nem digitar o HTTPS não, tá, gente? Para votar no 247 como, né, melhor veículo de comunicação no iBest, é só digitar ls.tv.br/247. Se você estiver assistindo essa live de outro dispositivo e tiver como apontar para esse QR Code aí, aponte para esse QR Code que a coisa, né, fica melhor. Então, por favor, ajudem aí ao 247, né, nessa luta. Vou deixar um tempinho aqui antes de encerrar a live para quem não votou ainda poder copiar e votar. Valeu!